Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando pela Módulo FM nesta quinta-feira, 5 de outubro de 2023, mais um Módulo Saúde. E a partir de agora você me acompanha através aí do seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1 e também através das plataformas digitais, ao vivo, nesse momento, no Facebook e também no YouTube. Mais uma vez, estou recebendo aqui na Rádio Módulo FM a Vanessa Cristina Silva, psicóloga e analista do comportamento, terapeuta ABA. Vanessa, que satisfação e alegria em recebê-la mais uma vez aqui na Módulo FM, especial aqui, esse quadro que é dedicado aí à saúde. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Jane, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, mais uma oportunidade de estar aqui falando sobre um tema, que eu estudo bastante e gosto muito, que é o autismo. Então a gente vai falar, Vanessa, autismo e também intervenção ABA, é isso? Isso, exatamente. Para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, o que significa ABA e como essa intervenção é aplicada no tratamento do autismo? Para a gente começar falando sobre o ABA, ele vem lá do behaviorismo radical, é uma ciência, Então, assim, não é um método, tem muitas pessoas que falam, o método ABA, O método, a gente entende que é um igual para todos, E o ABA vem de uma ciência, ela é individual, cada criança a gente traça intervenções de acordo com aquele perfil da criança, Então, ele vem lá do behaviorismo radical, da análise experimental do comportamento, que aí nasceu a análise do comportamento aplicada, que significa o ABA. E, Vanessa, quais os princípios, básico da abordagem ABA? Como é uma ciência, Johnny, a gente trabalha em princípios e dimensões, que a gente tem que estar sempre pautado. Então, toda intervenção que a gente vai fazer com a criança, a gente tem que estar vendo se essas 7 dimensões estão sendo incluídas no nosso processo. Que ela tem que ser aplicada, comportamental, analítica, tecnológica, conceitualmente sistemática, efetiva e generalizável. Então, assim, à medida que a gente for conversando, eu vou explicando. Então, mas assim, por ser uma ciência, a gente tem que estar sempre preocupado em se a gente está abordando esses 7 princípios do ABA. E quais são os objetivos principais da intervenção ABA, para explicar aí para o ouvinte, para o nosso internauta, que a partir de agora está nos acompanhando aqui através da Módulo FM? O principal objetivo do ABA, da análise do comportamento aplicada, é a gente trabalhar as habilidades da criança que estão em déficit, para a gente aumentar essas habilidades que estão em déficit e tentar diminuir aqueles comportamentos que estão em excesso. Por exemplo, comportamento de grito, de agressão, de choro. Então, a gente vai diminuir esses comportamentos, e ao mesmo tempo aumentar as habilidades funcionais para que esse comportamento diminua e fique equilibrado. E como é que está sendo, a gente conversava aqui antes da gente entrar no ar aqui, esse processo, essa procura, a procura junto a você, que é especialista, que é uma profissional. A gente tem visto, que o número de diagnósticos tem aumentado cada dia mais. E, assim, o mais importante, eu acho que cada vez mais tem sido mais precoce esses diagnósticos, Porque quanto mais precoce a gente começa uma intervenção, mais resultados e mais habilidades a gente vai conseguir trabalhar, com a criança, com o indivíduo que está em intervenção comigo ou com outro terapeuta. Eu trabalhava numa empresa, agora estou trabalhando para mim, abrindo um consultório, e já tem uma procura muito grande, porque é uma intervenção que ela é bastante eficaz, porque ela tem comprovação científica por ser uma ciência, Então, assim, traz muito resultado, A gente acompanha bem de perto a criança, a gente acompanha tanto na família, na escola, no consultório. Então, assim, a gente acompanha a criança em todos os ambientes sociais que ela circula. Vanessa, e como os terapeutas, utilizam técnicas de reforço positivo na intervenção do ABA? Eu falo que reforço, assim, é a base de tudo, assim, A nossa vida é feita de reforço, Eu sempre brinco que não é só no ABA. É igual a gente trabalha o mês todo para ter um reforço no final do mês. No final do mês, Vanessa? Então, assim, a vida, tudo é comportamento, Então, assim, a gente trabalha com comportamento e é igual na intervenção ABA, Então, a gente trabalha muito com reforço, Que a criança consiga executar alguma coisa para ela conseguir atingir um objetivo, ter algum reforço. Então, a gente sempre busca, principalmente na anamnese, na entrevista inicial, perguntar para os pais, nossa, qual que é a coisa preferida da sua criança, o que ele mais gosta na vida, de fazer, o que faz brilhar os olhos dele. Então, a gente tem que descobrir o que é reforçador para a criança, para a gente ensinar ela a trabalhar por aquilo.
essa pergunta aqui também é bacana. Ó. Quais são os benefícios, né, relatados, né, da intervenção ABA no desenvolvimento das crianças autistas? Nossa, são bastantes, Jane. Assim, a gente começa. Eu não sei se você vai me perguntar, mas eu já vou falando sobre isso, né? À vontade, aqui, a o gente programa começa é nosso. a intervenção falando assim, quais são os principais objetivos da família, né? Até para a gente traçar os objetivos junto com a família, eu falo que o ABA é uma parceria de família, escola, o terapeuta e a criança, né? Todos têm que ser parceiros. E a gente vê muito resultado, assim, questão de fala, né? A gente trabalha muito comunicação, né? Questão de habilidades cognitivas, questão de saúde e segurança, independência, né? E hoje eu tenho trabalhado muito com uma supervisora que é de fora, ela chama Amanda Bueno, é uma das minhas supervisoras. E a gente tem trabalhado um protocolo que vai ser traduzido logo para o Brasil, que chama Essential for Living, que chama Habilidades Essenciais para a Vida. Ela é até embaixadora dessa tradução aqui no Brasil. E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Da gente trabalhar habilidades funcionais para a vida da criança, né? E a gente trabalha de início essas 8 habilidades. O que a criança tem que ter, que é o básico para ela, para a gente começar qualquer intervenção. O que a gente tem que ensinar primeiro? Fazer pedidos, né? A criança tem que saber pedir. É muito triste uma criança que, para ela pedir, ela tem que chorar, gritar, né? Então, assim, fazer pedidos não precisa ser só falar vocalmente. A gente tem que ensinar alguma forma de comunicação para ela, né? A gente precisa ensinar essa criança a esperar, né? Porque todo mundo espera, né? A gente vai na escola, a gente tem que esperar. A gente vai no cinema, a gente tem que esperar um pouquinho. Então, a gente ensina essa criança a esperar, né? Aceitar remoção, transição, e troca de turno, minha vez, sua vez. A gente tem que ensinar uma habilidade básica para a vida de qualquer pessoa, né? Aceitar não, né? Porque a gente vê muito no autismo, principalmente, muita dificuldade de regulação e tolerância, regulação emocional e tolerância. Então, um dos principais objetivos nossos é ensinar essa criança a aceitar o não, né? E lidar bem com o não. É difícil ouvir não, a gente sabe que é ruim, mas a gente tem esses recursos de aceitar e tolerar, né? E também, principalmente, seguir, né? E aceitar questões relacionadas à saúde e segurança. Então, assim, é muito importante. Hoje, o que a gente, pelo menos no meu trabalho, o que eu mais prezo, trabalhar principalmente no início, questões embasadas em saúde e segurança, né? Uma mãe conseguir fechar a porta do carro sem precisar ficar segurando na mão do filho, né? De uma criança não atravessar a rua sem a mãe falar que pode. E isso, assim, acontece muito. A gente vê muitos casos de acidentes com crianças, né, com autismo, questão relacionadas a abuso, né? Então, assim, a gente trabalha muitas questões de habilidades funcionais para a vida, para a criança conseguir ir no banheiro sozinha na escola, porque ela vai estar menos vulnerável, né? Vai ter menos pessoas que vão tocar nessa criança, né? Então, a gente trabalha o máximo para que ela seja independente e funcional para a vida dela. Vanessa, existem limitações ou críticas em relação à abordagem ABA? Se sim, quais são? Limitações, não, né? A gente já ouviu falar, assim, quando começou o ABA aqui no Brasil, né? Falava de carga horária de 40 horas, que é uma carga horária muito exaustiva, né? Então, tinha essas críticas mesmo de crianças muito estressadas pelo muito tempo de intervenção. Mas hoje, o que a gente preza? A gente preza a condição da família, né? Para a gente definir essa carga horária de intervenção com a criança, tanto no consultório, com a acompanhante terapêutica, né? A condição da família, a rotina da criança, né? Uma criança que às vezes vai para a escola, então a gente vai arrumar os horários de atendimento dela de acordo com essa condição da família e de acordo com a avaliação que eu faço dessa criança, né? É uma criança que já tem várias habilidades, é bastante funcional. Não vou colocar 40 horas de intervenção por semana, né? A gente vai colocar menos horas de acordo com as atividades que ela já faz, para, inclusive, ela ter um tempo livre, né? Porque, assim, não só a gente, mas as crianças também precisam ter um tempo de ficar sozinha, de brincar independente, de fazer nada, né? Elas também precisam desse momento também. Nessa, como os pais e cuidadores, né, podem se envolver ativamente na implementação da intervenção ABA? Eu acho que é uma pergunta muito importante. Eu adoro trabalhar com os pais, porque, assim, sem os pais o ABA não acontece, né? Inclusive, na intervenção eu chamo semanalmente os pais para fazer orientação de pais, para explicar o que a gente está trabalhando, para os pais conseguirem replicar em casa também, porque a criança fazer o programa, aprender uma habilidade só ali no consultório e não fazer em casa, não faz sentido, né? A intenção é que ela generalize,
né, que está lá naquelas 7 dimensões do ABA generalizável. Então, os pais são imprescindíveis, porque eles têm que estar a parte do que está acontecendo e tentando fazer em casa também o que a gente está aplicando nos programas. Em que idade, né, a intervenção ABA é mais eficaz? Ela pode ser aplicada em adultos com autismo? Quanto mais precoce, melhor, né? Assim, eu já peguei criancinhas de 1 ano e meio, né? E, assim, resultados maravilhosos de desenvolvimento de habilidades de fala, de comunicação, de fazer pedidos, né? Que é uma das habilidades essenciais que eu falei. E o ABA não tem idade, né? Tem até adulto, né? Não é uma faixa etária que eu trabalho, mas eu já tive uma supervisora que trabalha com a faixa etária de adultos também. É para todos. Uma última pergunta aqui, antes de a gente fechar a nossa participação. Vanessa, como é feita a avaliação, né, dos resultados da intervenção ABA e como saber se está sendo eficaz para a criança autista? Dentro das 7 dimensões que eu falei com você, o ABA ele é mensurável, né? Então a gente mensura resultados, né? Então a gente tem até um aplicativo que a gente tem sai gráficos, né? Então a gente aplica os programas, tem lá o nível de ajuda, a gente vê se a criança está ficando independente no programa ou não. Então a gente consegue mostrar para os pais a evolução da criança através de gráficos. Então, assim, é mensurável por isso, porque a gente tem dados, as avaliações também são todas baseadas em gráficos, também a gente faz relatório de acompanhamento e coloca todos os gráficos dos programas lá. Então, é algo que os pais conseguem ver o que está acontecendo visualmente ali, né? Nossa, ele aprendeu a habilidade de apontar. Olha aqui no gráfico, começou lá embaixo, mas agora está fazendo independente. Então, todos os programas a gente consegue mostrar para os pais através desse aplicativo com os gráficos. Vanessa, algo mais que você gostaria de acrescentar nesse encerramento aqui do Módulo Saúde desta quinta-feira em relação ao tema, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas? Você fica à vontade. Tá, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar falando sobre um tema que é tão importante. É uma área que a gente tem que estar sempre estudando bastante, né? Tem sempre novas atualizações. Inclusive, amanhã estou indo para São Paulo fazer um curso do IGLR com o dono do protocolo, do Steve Ward, que trabalha as habilidades de um bom aprendiz. A gente ensinar a criança a gostar de aprender, gostar de estar ali com a gente, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite e estou sempre aberta aqui, sempre que vocês quiserem, viu? Muito bem, recebi nessa quinta-feira aqui no Módulo Saúde, Vanessa Cristina Silva, psicóloga e analista do comportamento e terapeuta ABA. O Módulo Saúde fica por aqui. De repente você perder essa entrevista, está lá no YouTube e também no Facebook da Rádio Módulo FM. Eu volto aí na próxima quinta-feira. Vem aí, né, a equipe de esportes da Módulo FM. Na sequência, o cowboy do rádio, o Anderson Salles. Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau.